Salve! Salve, salve família futebol, família Série C. Beijos e abraços para todos vocês da Série C, meus irmãos, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês aonde você estiver. Que nesse domingo Deus abençoe vocês todos, que nós venha ter muita alegria, paz, felicidade em nome de Jesus. Bom, seja bem-vindo, vamos falar de futebol? Então, vambora, vem comigo, porque Série C tá a maior confusão, tá todo mundo embolado ali em cima, hein? Bom, vamos falar aqui logo, time por time, vamos aqui falar aqui o desempenho do time, pessoal. O Ipiranga é o líder da Série C, ok? Tá com 23 pontos. O Ipiranga que empatou, cara. Eu não consigo. O Ipiranga perdeu o jogo passado, empatou, e aí tá maior confusão. O Ipiranga tá vindo de uma derrota e 2 empates, ok? Os 3 últimos jogos do Ipiranga foi uma derrota, empatou o jogo passado e esse agora ele empata. Tá com 23 pontos, cara. Quem surpreendeu foi o Inter. O Inter de Limeira surpreendeu ontem, meteu 1-0, cara. Meteu 1-0, pessoal. E aí o Inter de Limeira subiu para a segunda posição, cara. Subiu para a segunda posição. O Inter de Limeira que vem de uma derrota, um empate e uma vitória, que isso aqui ajudou muito o Inter, cara. O Inter aqui chegou a colar aqui no líder, ok? Então vamos lá que tem futebol, tem muito mais aqui ainda. Bom, o Brusque ainda falta jogar ainda, tá? O Brusque falta jogar. O Brusque é o terceiro na posição, está com 21 pontos. Ainda vai jogar, pode ultrapassar o Ipiranga, o Inter pode se tornar líder novamente do campeonato da Série C, tá? O Ipiranga pode fazer isso. Quem surpreendeu ontem foi o Santa Cruz. Cara, o Santa Cruz surpreendeu ontem. Quem esperava que Santa Cruz iria ganhar esse jogo? Quem esperava, cara? Eu acreditei muito, tá, na reação do Santa Cruz. O Santa Cruz bateu o Paysandu no jogo passado, ok? A sequência do Santa Cruz vem assim, olha. Os últimos 5 jogos do Santa Cruz foi uma vitória, um empate, uma derrota, tá? Uma derrota e 2 vitórias agora. Uma vitória do jogo passado contra o Paysandu e agora essa vitória aí colocou o Santa Cruz para brigar de vez, tá, pelo acesso, cara. E eu espero que o Santa Cruz consiga esse acesso, tá? Quem decepcionou foi o Paysandu. O Papão da Curuzu está em 5º lugar, decepcionou a sua torcida mais uma vez, ok? O Paysandu vem, os últimos 5 jogos do Paysandu 2 derrotas, uma vitória contra o Maranhão, e aí a derrota do jogo passado contra o Santa Cruz e agora contra o Ipiranga. O Paysandu está com um grande problema. O Paysandu precisa reagir rápido, ok? Força, Papão da Curuzu. 6ª posição vem o Caxias. Olha aí o Caxias, pessoal. O Caxias está surpreendendo novamente, cara. Eu falei, Caxias está surpreendendo. O Caxias foi lá, fez o seu trabalho de casa, tá? Ganhou esse ponto muito, né? Os últimos 5 jogos do Caxias, o Caxias vem de uma vitória, uma derrota, 2 empates e essa vitória agora que deu ao Caxias a 6ª colocação, tá? Caxias não tá morto não, tá? Tem pessoa que está pensando que Caxias tá morto. Quem bateu ontem foi Maringá. Maringá meteu 4-0 no Volta Redonda do Rio de Janeiro, tá? O Maringá que os últimos 5 jogos deles é uma derrota, 3 empates e essa vitória. Essa vitória foi muito importante, tá? Pro Maringá. E o Maringá agora subiu, tá? Foi para a 7ª posição. E, cara, foi muito bom pro Maringá ter batido aí o Volta Redonda. Ituano continua aqui, pessoal. Continua aqui, ó. Decepcionar a sua torcida, cara. O Ituano tá vindo muito bem no campeonato, muito bem, tá? E aí deu uma parada, né, pessoal? Pegou uma derrota,
pegou 13 empates e mais uma derrota agora. Que te falar uma coisa que ninguém acreditava nessa derrota, ninguém acreditava, mas foi o que aconteceu. O Ituano está em 8º lugar, entendeu? E infelizmente tá pelo fio, tá com 19 pontos, tá? 19 pontos também tá o Floresta. O Floresta ontem empatou, né, pessoal? O Floresta aí, ó, tá com 19 pontos. O Floresta tá se recuperando, tá? É um dos melhores que se recuperou no campeonato, tá? O Ipiranga tá, o Floresta tá vindo de uma vitória, 2 derrotas, uma vitória e agora esse empate. Cara, deixou, tá? Foi um jogo complicado? Foi, tá? Mas infelizmente deixou aí. Se ele vence esse jogo, pô, ele tava ali disputando ali com o Inter de Limeira, cara. Por pouco, tá? O Ipiranga que venceu o Paysandu hoje, cara. O Ipiranga tá se recuperando, tá? O Ipiranga aí, olha, cara, deixa eu falar uma coisa. O Ipiranga, ele vem de uma derrota, um empate, uma vitória, um empate e essa vitória agora dentro de casa contra o Paysandu, que colocou o Ipiranga, né? O Ipiranga tava com 15 pontos, subiu aqui, tá? Subiu aqui e tá com 18 pontos, tá todo mundo ali bolado, tá? Não tá nada garantido aqui para ninguém. Nada garantido, tá? O Amazonas, pessoal, o Amazonas decepcionou sua torcida, cara. Decepcionou a sua torcida. O Amazonas ainda vai jogar. Ainda vai jogar, tá? Mas o Amazonas vem de 2 derrotas, uma vitória, um empate e uma derrota. Jogo passado, cara. Que imaginou que ia perder esse jogo passado, tá? O Amazonas perdeu. Mas enfim, se o Amazonas vencer esse jogo, o próximo jogo agora, ele vai a 20 pontos e vai ali ficar brigando ali com Caxias, com Paysandu, com Maringá, Ituano. O Amazonas precisa vencer, tá? É só vencer e acabou, e mais nada, tá? E mais nada, pessoal. Então vamos lá. Volta Redonda perdeu o jogo passado. Volta Redonda, cara, o Volta Redonda vem numa sequência muito boa, tá? Volta Redonda estava vindo de 2 vitórias, uma derrota, venceu novamente e ontem perdeu, tá? Perdeu para o Maringá. Que derrota feia foi essa? Ninguém esperava essa derrota. 4. Jogo passado ele meteu 3, cara. Mas infelizmente isso acontece, isso é futebol, entendeu? Vamos lá, então Volta Redonda aí precisa se recuperar para tentar sonhar, tá com 17 pontos. Poderia ter chegado a 20, tá? Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba tem um jogo a menos, ainda vai jogar ainda, ok? Mas o Botafogo da Paraíba para mim também é um dos melhores, tá? Que está se recuperando. Os últimos jogos dele, ele vem de uma derrota, uma vitória, um empate e 2 vitórias. Cara, que salto! Com essas 2 vitórias do Botafogo da Paraíba, cara, ele tava lá na zona de rebaixamento, cara, tá? Para quem tá acompanhando o jogo, Botafogo tá lá na zona de rebaixamento, tá? Ele veio em seguida, tá? Ele veio de uma vitória, um empate e 2 vitórias. Cara, com isso aqui foram 10 pontos. 10 pontos que o Botafogo da Paraíba subiu, cara. Subiu. Parabéns aí, ó. Tá? O Botafogo da Paraíba é um dos times que mais eu tô vendo aqui que nos últimos 5 jogos deu uma alavancada, subiu, tá? É isso aí. Tem um jogo a menos, tem que aproveitar esse jogo, tá? Para pegar mais esses 3 pontinhos aqui para ir lá para cima, lá para disputar ali com o Maringá ali, beleza? Então vamos embora, vamos lá. O Figueirense, pessoal, também tem um jogo a menos, tá? O Figueirense tá vindo numa boa recuperação, tá vindo, tá? Nos últimos 5 jogos deles foram um empate, 2 vitórias e 2 empates, ok? 9 pontos, isso soma 9 pontos. Então, para quem está acompanhando o jogo, o Figueirense estava lá embaixo, ali, juntamente ali com o Botafogo, tá? Nos últimos 5 jogos, os dois aí subiram, subiram, cara. Que maravilha. Futebol é isso aqui, cara. Pegou 9 pontinhos aqui, ó, 9 pontos em seguida, subiu, foi embora.
tá? O Figueirense aí, parabéns, Figueirense. O Barra venceu, pessoal. O Barra venceu aí, cara. E o Barra tava vindo numa situação muito feia, muito feia. Tava com 10 pontos, né? Ele vem de um empate, uma derrota, um empate, uma derrota e agora pegou essa vitória. O time de Santa Catarina aí, né? Tá subindo, tá? Mas, pô, precisa melhorar. Tá com 15 pontos, tá? Precisa melhorar. O Maranhão aqui parece que tá virando um saco de pancada, né, pessoal? Poxa vida, o Maranhão aí, cara. Chegam aqui os últimos colocados. O Maranhão, infelizmente, perdeu pro Paysandu, tá? Empatou o jogo passado, perdeu esse jogo novamente. O Maranhão vem de dois empates, uma derrota pro Paysandu, um empate, mais uma derrota, cara. O Maranhão precisa se recuperar, tá? O Confiança vem de 2 derrotas, uma vitória, um empate e uma derrota novamente, cara. Que eu digo, ele precisa se recuperar aí. Confiança aí era, assim, não era um time que era para brigar pela primeira posição, mas era para estar ali entre os 8, cara. Entendeu? Beleza? Bom, e agora nós temos aqui o Anápolis. O Anápolis, ele, infelizmente, Itabaiana venceu o jogo passado, cara. Ninguém esperava vencer, mas felizmente o Itabaiana aí tá com 12 pontos, tá? Empatou perdeu uma, empatou novamente, perdeu outra e agora venceu o jogo e conseguiu esses 3 pontos muito importante. Ele sobe, vai a 10 pontos ali, cara, mas tá longe ainda, cara. Precisa se recuperar mais rápido, tá? Entendeu? Anápolis, cara, é um dos rebaixados, que a galera já tá torcendo para ser logo rebaixado logo, cara, mas também não é assim. Tem jogo pela frente, o Anápolis pode se recuperar aí e conseguiu acesso ainda. Não conseguiu acesso, mas ficar na Série C, tá? O Anápolis vem de uma derrota, um empate, uma derrota, uma vitória que ninguém esperava pela vitória passada dele, né? Foi lá, venceu e agora empatou. Tá melhorando? Tá melhorando, mas precisava vencer esse jogo aqui para sonhar um pouco mais alto, tá? Tá com 9 pontos, tá na zona de rebaixamento. Beleza? Bom, pessoal, essa foi aqui a tabela da série da série C, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, ó. Beijo e abraço a todos vocês pelo carinho, tá? Ainda tem jogo, pessoal, vai ter jogos aqui, como eu disse para vocês. Como eu disse para vocês, tem jogo ainda para acontecer. Tem jogos, vamos aqui falar dos jogos que vão acontecer ainda. Então, são 3 jogos, se eu não me engano, né, pessoal? 3 jogos que poderão acontecer, que vão acontecer, que é o jogo do Amazonas. É o Amazonas, isso mesmo. O Amazonas tem um jogo a menos, tá? O Figueirense tem um jogo a menos, entendeu? Então, esses são jogos. O Brusque se vencer, pode assumir a primeira posição, passar ali Guarani, tá? É só ele venceu e ir pro abraço, tá? Se tornar líder novamente da Série C, cara. Entendeu? Mas futebol é isso mesmo, tá? Então o Amazonas vencer ali, vai ali aos 20 pontos, vai ficar brigando ali, entendeu? E jogo é esse mesmo, cara. É desse jeito, tá bom? Pessoal, obrigado a todos vocês. Beijos, abraços, carinho a todos vocês. Jesus abençoe vocês. E vamos que vamos com mais futebol. Muito obrigado a todos vocês. E bom jogo da seleção brasileira. Vamos pra cima, vamos massacrar. Com a graça de Deus. Tudo de bom, pessoal.